Carlos Amaury José Moraes, mas me apresento como Amaury Moraes. Atualmente sou humorista, trabalho com comédia já há 8 anos, trabalho com comédia, mas de formação sou engenheiro biológico. Meu primeiro curso foi no Porto, estudei lá Ciências Agrárias, não completei o curso, mas foi uma altura que eu que me sustentava, houve uma altura que eu não consegui manter a universidade. Surgiu empregos, e um deles foi esse, da vending machine. Foi curioso porque eles estavam precisando de um técnico para máquinas de vending, e eu não percebia patavina daquilo, nada. Mas mandei para lá a proposta, falou, olha, sim senhor, está aqui meu currículo, o senhor percebe? Sim, pode contar comigo. Fui lá em entrevista, gostaram e tal, começa amanhã. Mas eu não percebia nada de máquinas. O que eu fiz? Cheguei para a pessoa, um dia antes de começar o trabalho, eu falei, tudo bem, vamos começar, mas vocês sabem que cada máquina é uma máquina, trabalha de forma diferente. Será que vocês podiam me facultar os livros, os manuais para eu estudar em casa, só para eu... Mentira! Eu não sabia nada. Eu comecei ali numa noite assim, desgraçada, estudando os manuais para ver ali como é que se fazia mais ou menos para não passar vergonha. Lógico que o técnico que estava me acompanhando não era burro. Ele vinha com uma conversa, vinha com outra e tal, não sei o quê, até que passado para ir uma semana, para ir quase 10 dias, eu disfarçando muito bem, não aguentei, ele virou-se para mim e falou, peraí, não me leve a mal, mas eu vou te fazer essa pergunta. Eu falei, não, faça. Você percebe alguma coisa de máquinas, de vending machine, eletrônica? E eu virei para ele e falei, olha, se você prometer não contar a ninguém, eu vou ser honesto. Eu não sei nada daquilo. Eu falei, como é que você conseguiu um emprego? E agora a comédia tem me sustentado. É a comédia que tem servido como alicerce principal da minha vida. Começou dentro do circuito da Universidade do Minho, um concurso interno para estudantes, que eu participei com alguma timidez lá, mas me chamou a atenção pelo caráter do concurso. E foi assim, fui passando a primeira etapa, a segunda e tal, cheguei na final e perdi, mas a partir daí, curiosamente, surgiu alguns convites e a coisa ficou séria. Foi a primeira casa que eu comecei a atuar. Efetivamente, a primeira casa que começou a organizar aqui o Rockstar, estamos a falar de 2009. Houve aquela primeira organização, aquele primeiro movimento do público em função dessa nova vertente, pelo menos nesses anos aqui em Braga, dentro daquele percurso acadêmico, e começou a ser motivador, porque começou a juntar os estudantes, os amigos, e aquilo começou a ganhar dimensão, porque nós fazíamos uma vez por mês, e aquilo foi motivador. Na altura éramos 4, entretanto por questões diversas, alguns foram desistindo, foram ficando e tal, mas houve aquela insistência em continuar, até o ponto que chegou o convite para trabalhar na Antena Minho, mas começou tudo aqui oficialmente começou aqui no Rockstar. Vim para cá, sou natural de São Paulo, nasci, a minha família, os antepassados são todos portugueses, vim para cá com 11 anos e desde então nunca mais voltei. A única coisa que eu guardo de lá é a pronúncia. Ficou uma pronúncia safada, né? Porque não é nem português nem brasileiro, ficou meio ali, uma pronúncia meio malandra assim, pronto. Mas é a única coisa que eu guardo de lá. Um choque, claro, é uma diferença, assim mesmo em termos de população, eu não vou mentir, teve uma boa recepção aqui, foi pacífico, foi uma recepção bastante pacífica, o pessoal facilmente adota um brasileiro aqui, não é nada do outro mundo, já faz parte. Na minha altura ainda era uma novidade, nós éramos tratados quase como estrelas por causa das novelas, alguém via um brasileiro, e estamos a falar 1991, 92, um brasileiro, é como se fosse um extraterrestre ali, aquela coisa, mas com o tempo ficou tão usual, ainda bem, ainda mal. Não é? Ainda bem porque, é lógico, é bom porque acabamos por influenciar com a nossa cultura e trazer de volta para cá uma cultura que, entretanto, vocês foram influenciando lá, normal, né? Então, pudemos trazer de volta e influenciar com alguma coisa. Ainda mal, porque, lógico, ninguém quer sair do seu país natal, não é? Infelizmente, pelas circunstâncias que todo mundo conhece e ainda se vê na televisão, cada vez mais é uma opção sair do Brasil e pronto, lógico,
A opção do brasileiro é sempre a primeira, Portugal, né? É normal. A comédia é um trabalho como os outros, mas a comédia começou a me puxar uma responsabilidade que eu não sabia. A comédia não é só subir no palco, fazer o pessoal rir, virar, tchau. É porque, lá está, como eu vivo em Braga, é um núcleo razoavelmente pequeno, digamos assim, não é grande, mas pronto. Eu tive que assumir, mesmo em dias maus, uma postura positiva sempre, porque é aquela história, nunca sei quando é que eu vou encontrar uma pessoa que me viu num espetáculo, que simpatizou comigo e vem falar, porque a gente perde o controle, você vai atua para 20, 30, 40, 50, 100 pessoas. Sei lá, como há uns dias atrás fui atuar no Teatro Circo, sei lá, não faço a mínima, mas se calhar tinha 400 pessoas lá. Eu não faço a mínima de quem são essas pessoas. Mas provavelmente eu vou encontrar com elas na rua, elas vão saber quem eu sou, mas eu não sei quem elas são. Mas às vezes uma pessoa quer ser formal, dependendo do trabalho, quer ser mais séria, mas não consegue. Não consegue e tem que estar sempre deixando aquele sorriso, aquela risadinha, por mais que queira ser sério. Sou eu mesmo. A preocupação maior ainda hoje existe em saber qual é o tipo de público que eu vou ter. Normalmente dá sempre para ter antecedência, saber a faixa etária, o nível o tipo de público que vai ter. A partir daí é dar o que o público quer. Uma das situações mais caricatas que eu já vivi foi numa atuação que eu fiz nos arredores de uma cidade. Não vou dizer o nome da cidade, porque o pessoal também não... Mas que eu achei curioso, porque eu levei ali umas piadas no momento, acho que na altura ainda era o presidente Cavaco Silva, o presidente, mas eu estava fazendo umas brincadeiras com a atualidade e eu achei estranho que as pessoas não associavam os nomes. Eu falava Cavaco Silva, o pessoal olhava uns para os outros assim. Aí eu falava notícias do cotidiano, coisas que todo mundo sabia. E o pessoal olhava assim uns para os outros. Não pescavam nada, não sabiam nada. Eu fiquei assim, eu comecei a ficar preocupado. Mandei a minha melhor piada. E o pessoal assim. Chegou um ponto que eu tive que explicar as piadas que eu estava contando. Eu contava as piadas, tenho que explicar o porquê. Uma coisa inusitada, eu comecei a rir do público, falei, não, o espetáculo hoje é vosso, eu que vou rir da cara de vocês, eu comecei a rir deles, começou a ficar uma bagunça, eles começaram a rir, de eu estar a rir deles. Eu tenho alguma mais-valia, claro, por ser brasileiro aqui, por causa disso. Eu trago aquele humor da rua do Brasil, aquele humor entre amigos, aquele humor da roda de amigos para cá, que o pessoal não conhece e funciona. Todo brasileiro é humorista. Difícil você marcar uma reunião, sentar com um brasileiro e não acabar essa reunião sem ele te contar uma piada. Impossível. Sem você, olha, me encontrei com um brasileiro, falei com ele, foi a reunião mais séria do mundo. Não, nem pensar. Pode apostar que ele não é brasileiro, ele viveu lá e ganhou a pronúncia, ele não é brasileiro. A graça lá está. É a diferença da pronúncia. As palavras que eu uso o pessoal não conhece, ou conhece, mas não faz parte daqui do cotidiano e o pessoal então associa a maneira como eu digo. Então metade da piada já está no que eu digo e outra metade então está naquilo que eu vou dizer, não é? Do que foi elaborado. O português lá está. Tudo que é diferente da nossa pronúncia tem graça. Não é? Sei lá, um português a contar uma anedota com a pronúncia dele, lógico, é como vocês tiverem aqui um açoriano a contar uma anedota. Vocês podem não entender a anedota, mas a maneira como ele diz, já está feita a graça. Se eu pudesse resumir a minha vida num filme, eu não sei se resumiria num filme, mas num conjunto de filmes que foi uma sequência e sem dúvida nenhuma, para mim, Pantera Cor-de-Rosa, Peter Sellers, que é um grande humorista, faz uma personagem de um trapalhão. E na vida real, a minha vida é assim, eu às vezes tento ser sério e acabo sendo um trapalhão. As coisas vão acontecendo das cambalhotas, e às vezes, sem querer, eu estou procurando resposta para um tema e acaba surgindo outra. Sem dúvida nenhuma, Pantera Cor-de-Rosa, Peter Sellers. Olha, pessoal, o que eu posso dizer de extraordinário, Vão ao Facebook e vejam O Fabuloso Mundo de Amaury. Pronto, é o que eu tenho a dizer, vão lá. É a melhor coisinha. Assim, pessoal. E mesmo a tirarem em conta assim, pessoal. E mesmo a tirarem em conta